Amigos, o tema da conversa de hoje é hantavirose, doença causada por um vírus chamado hantavírus, uma doença tão negligenciada que nem sequer faz parte da relação das doenças negligenciadas do rol da Organização Mundial de Saúde. Não que seja de menor importância, tem uma importância endêmica, constante. Ela permanece com mais ou menos casos, mas sempre por períodos contínuos. Tanto o arenavírus quanto o hantavírus têm quadros clínicos e condição epidemiológica muito semelhante. É uma doença fundamentalmente laborativa, doença do trabalho, de trabalhadores em área de campo, e atinge um número de pessoas que provavelmente é subnotificado. Nós temos, entretanto, óbitos que se confirmam em torno de 150 a 500 por ano. Ela é uma doença causada por animais mamíferos, pequenos mamíferos, roedores principalmente. E nós temos a sua distribuição de forma importante em 3 continentes. Nas Américas, dos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolívia. Na Europa, principalmente na Finlândia, na Suécia e nos Balcãs. E na China, na Coreia do Sul, que inclusive dá o nome de hantavírus, porque tem o rio Hanta, onde na Guerra da Coreia se descreveram vários casos de doença grave por um vírus que tomou o nome do rio, Hantan. Então, hantavírus. A doença do hantavírus ocupou as páginas dos jornais e dos noticiários televisivos nas últimas 3, 4 semanas. Muito provavelmente, ela vai desaparecer dos noticiários e não vai perder a sua importância, porque essa é uma doença que atinge, inclusive aqui no Brasil, nós temos condições muito propícias em determinadas áreas de expansão agrícola. A grande característica é que ela tem uma mortalidade de 40% a 50%, em especial com dificuldade de assistência médica na condição aguda, porque essa condição de transmissão se dá em áreas afastadas dos grandes centros. E o quadro inicial, como se apresenta de forma comumente da mesma forma que outras infecções virais não graves, elas inicialmente são sempre subestimadas. É bom frisarmos que a hantavirose é uma doença muito importantemente relacionada com a questão ambiental, com a questão da invasão de novos espaços e nichos ecológicos. É na fronteira das florestas e dos campos é que nós temos o acúmulo de animais silvestres, de pequenos roedores que transmitem o vírus não através de contato direto,
A forma mais eficaz de transmissão do vírus é através do ar, por partículas de aerossóis inaladas pelas pessoas e que tem um tempo de incubação de 1 até 7 semanas, o que faz que alguns casos de doença concomitante possam aparecer que foram transmitidos um para o outro por contato direto, quando a exposição pode ter sido ao mesmo tempo nas mesmas condições de exposição inicial. Não há tratamento específico, mas fundamentalmente nós temos o suporte clínico através de terapia intensiva para reversão dos casos graves. A porcentagem de óbito em casos graves é muito alta, chega a ser metade dos casos. Então, grande oportunidade que nós temos de enfrentar essa doença endêmica é através da prevenção, especialmente no ambiente de trabalho, através de proteção respiratória, do respeito dos casos de turistas que se expõem a áreas sabidamente com número de casos importantes. Por exemplo, o caso andino, espécie andina desse vírus, tem a capacidade de transmissão não tão eficaz quanto por aerossol, mas há a possibilidade de transmissão pessoa a pessoa, que parece que entre um dos óbitos, pelo menos, possa ter se dado assim nesse grupo de turistas europeus na região dos Andes recentemente. Essa situação chegou aos jornais. Espero que nós tenhamos consciência de que essa apresentação é uma apresentação excepcional em grupos de turistas, mas que o número de casos é suficientemente grande para que nós nos preocupemos em termos programas eficazes de prevenção. Precisamos de melhores vacinas e precisamos de medicação específica, antiviral específico para esse vírus e melhores condições de suporte clínico nas áreas endêmicas. Amigos, muito obrigado pela atenção e aguardo vocês para os próximos temas. Aceito sugestão. Até lá.